Meu nome é Wendy York e tenho 28 anos. Há 3 semanas, eu estava sentada em frente ao meu pai no Morton's Tea Shows, um daqueles lugares onde os talheres custam mais do que meu orçamento mensal para compras de supermercado, e o vi anunciar, com verdadeiro orgulho na voz, que havia doado meu fundo de casamento de $10.000 para minha irmã Sarah. Não emprestado. Não atrasado. Dado. Porque, nas palavras dele, Sarah merece um casamento de verdade. E você? Bem, você e Marcos podem fazer algo simples. Eu não chorei. Não consegui. Fiquei ali sentada, paralisada, enquanto minha família passava a hora seguinte desconstruindo sistematicamente cada escolha que eu já havia feito. Minha carreira como designer gráfica freelancer. Minhas finanças irresponsáveis. Meu noivo, Marcos, que eles decidiram ser apenas mais um cara da área de tecnologia falido, com grandes sonhos e nenhum futuro. Mas então Marcos se levantou. Ele pegou o celular, olhou diretamente para meu pai e fez uma pergunta que fez o sorriso triunfante da minha irmã desaparecer como fumaça. Quer que eu lhes diga o que realmente faço para ganhar a vida? Antes de contar o que aconteceu em seguida, peço que curta e se inscreva no canal, mas somente se você realmente se identificar com essa história. E se você estiver assistindo a isso, deixe um comentário me dizendo de onde você é e que horas são aí. Eu adoraria saber que esta história está alcançando pessoas em todo o mundo. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao início, a como eu acabei naquele jantar e porque isso mudou tudo. 6 meses antes daquele jantar, eu estava realmente feliz. Marcos e eu estávamos juntos há 2 anos, morando em um apartamento pequeno, mas aconchegante, de um quarto, em um bairro que meus pais chamavam de em transição e que eu chamava de lar. Meu espaço de trabalho ocupava metade da nossa sala de estar, 2 monitores, uma mesa digitalizadora profissional, livros de referência cuidadosamente empilhados contra a parede. Eu adorava meu trabalho. Eu criava marcas para pequenas empresas, logotipos para startups e materiais de marketing para pessoas que estavam construindo algo do zero. O pagamento era irregular, com certeza, mas eu tinha uma lista de clientes fiéis que voltavam sempre. Eu estava conseguindo me virar. Marcos era o tipo de homem que ouvia mais do que falava. Eu adorava isso nele. Mas eu não percebia naquela época que ele estava sempre observando, sempre aprendendo quem as pessoas realmente eram. Quando as pessoas perguntavam o que ele fazia, ele respondia: trabalho com segurança cibernética, e mudava de assunto. Simples. Despretensioso. Ele dirigia um sedã modesto, usava jeans e camisas de botão, mantinha o cabelo arrumado, mas sem aparentar ser caro. A coisa mais extravagante que me chamou a atenção foi o celular dele, um iPhone 15 Pro Max, e o laptop, um MacBook Pro de última geração que parecia quase excessivo para alguém que eu presumia ser um consultor de TI. Quando perguntei sobre isso uma vez, ele sorriu e disse que sua empresa tinha bons orçamentos para equipamentos. Eu acreditei nele. Estávamos planejando nosso casamento com o que eu havia economizado, cerca de $3.000, mais os $10.000 que meu pai havia prometido anos atrás, quando Sarah e eu éramos adolescentes. Ele havia reservado dinheiro para os casamentos de suas 2 filhas, disse ele. Tratamento igualitário. Justo. Eu deveria ter imaginado. Na minha família, justo sempre foi um conceito flexível, um conceito que se adaptava a Sarah como uma árvore se adapta à luz do sol. Sarah sempre fora a filha predileta, e eu sempre fora a outra, aquela que precisava se recompor. Ela se formou em Direito pela Universidade Columbia e conseguiu um emprego na Morrison & Foerster, um dos escritórios de advocacia corporativa mais prestigiados da cidade. Ela ganhava $180.000 por ano, dirigia um Mercedes Classe C e carregava uma bolsa Hermes Birkin que nossos pais lhe deram de presente no seu aniversário de 30 anos. Cada reunião familiar se transformava em uma recapitulação de sua última vitória em um caso, seu bônus recente e sua próxima promoção. E eu? Eu era a filha que ainda não tinha encontrado seu lugar no mundo. Não importava que eu me sustentasse desde a faculdade, que tivesse clientes em 3 estados, que amasse o que fazia. Para meu pai, trabalhar como freelancer não era uma carreira de verdade. Era algo que você fazia enquanto descobria o que realmente queria ser. Por que você não consegue ser mais estável como sua irmã? Minha mãe perguntava, com a voz carregada de decepção. Quando você vai levar seu futuro a sério? Meu pai acrescentava, como se eu ainda fosse uma adolescente experimentando hobbies em vez de uma mulher adulta administrando um negócio.
O namorado de Sarah, Derek Langford, vice-presidente de um banco de investimentos regional, apenas intensificou a comparação. Ele usava ternos marrons e gravatas Hermes, falava sobre negócios e portfólios com a confiança descontraída de alguém que nunca questionou o próprio valor. Quando Sarah ligou 2 meses atrás para dizer que ela e Derek estavam ficando sérios, senti um frio na barriga familiar. De alguma forma, eu já sabia o que estava por vir, mas afastei esse pensamento. Dessa vez seria diferente, eu disse a mim mesma. Dessa vez Marcos estaria lá. Minha família veria que eu havia escolhido alguém sólido, alguém gentil, alguém que me tratasse como se eu importasse. Eu tinha sido tão ingênua. Quando meu pai ligou para nos convidar para jantar para discutir os planos do casamento, eu realmente me senti esperançosa. Marcos apertou minha mão quando entramos no Morton's Tea House numa sexta-feira à noite, aquele tipo de lugar onde o recepcionista confere sua reserva como um segurança numa boate exclusiva. A sala de jantar brilhava com uma luz âmbar quente proveniente de luminárias de latão. Painéis de madeira escura revestiam as paredes. As outras pessoas no restaurante usavam vestidos de coquetel e ternos sob medida. Suas conversas discretas eram pontuadas pelo tilintar de taças de cristal. O ar cheirava a carne grelhada e dinheiro. Minha família já estava sentada em uma mesa de canto, um lugar privilegiado, provavelmente escolhido a pedido do meu pai, que adorava essas pequenas demonstrações de status. Meu pai usava seu relógio Patek Philippe, aquele que ele havia comprado depois de receber o bônus de aposentadoria da seguradora. A mãe tinha sua bolsa Hermes Kelly, menor e mais antiga que a Birkin da Sarah, mas ainda reconhecível, apoiada na cadeira ao lado dela. Sarah estava impecável em um blazer Armani, com um anel de noivado de diamantes vistoso que captava a luz a cada movimento de sua mão esquerda. Derek sentou-se ao lado dela, vestindo um terno Tom Ford cinza escuro, com a gravata Hermes perfeitamente texturizada. E então lá estava Marcos, com uma simples camisa branca de botões e calças caque. Limpo, apresentável, mas inegavelmente comum em comparação com a elegância estudada de Derek. Quando nos aproximamos, o olhar de Sarah percorreu Marcos com uma avaliação mal disfarçada. Eu a vi fazendo um inventário, a camisa comprada pronta, os sapatos da loja de departamentos, a ausência de um relógio de grife. Marcos, disse ela, com um sorriso forçado. Que bom te ver de novo. Sarah. Derek. Marcos acenou com a cabeça educadamente, puxando minha cadeira antes de se sentar. Meu pai pigarreou. Bem, agora que estamos todos aqui, vamos fazer o pedido primeiro, depois podemos conversar. Eu deveria ter percebido a estratégia. Na minha família, as más notícias sempre vinham depois das entradas. O interrogatório começou antes mesmo de nossos pratos principais chegarem. Então, Wendy, começou meu pai, cortando sua salada em fatias com precisão cirúrgica. Como está indo o trabalho freelancer? Algum progresso em direção a algo mais estável? Larguei o garfo. Na verdade, está indo bem. Acabei de assinar um contrato de 6 meses com uma startup de moda sustentável. Uma startup? Sarah riu, não de forma maldosa, mas também não de forma gentil. Wendy, você sabe que 90% das startups falham, certo? Eu mesma lidei com a falência de uma delas no mês passado. Não se trata da estabilidade dos clientes dela, interrompeu Derek, enxugando a boca com o guardanapo. Trata-se de construir patrimônio, um salário, benefícios, um plano de aposentadoria 401k. Trabalhar como freelancer é ótimo para quem tem 20 e poucos anos, disse ele, deixando a implicação no ar. Marcos não disse nada, mas notei que seu maxilar se contraiu ligeiramente. Seu celular, com a tela virada para baixo sobre a mesa, acendeu brevemente com uma notificação. Consegui ver rapidamente a prévia, lembrete da reunião do conselho, revisão do 4º trimestre. A tela escureceu antes que eu pudesse ler mais. E Marcos, continuou meu pai, voltando sua atenção como se fosse um holofote. Wendy mencionou que você trabalha com segurança cibernética. O que isso envolve exatamente? Eu cuido da proteção de dados para empresas, disse Marcos simplesmente. Avaliação de ameaças, prevenção de violações, arquitetura de sistemas. Sarah inclinou-se para a frente. Que interessante. De que empresa? Uma empresa menor, respondeu Marcos. Trabalhamos com diversos clientes. Empresa pequena.
Derek assentiu lentamente, num tom que sugeria que acabará de confirmar uma suspeita. Bom, pelo menos você está empregado. Nesta economia, isso já é alguma coisa. Minha mãe, que estava em silêncio, finalmente falou. Estamos apenas preocupados com o futuro da Wendy. Você entende, Marcus? Queremos ter certeza de que ela estará bem cuidada. Eu queria argumentar que conseguiria cuidar de mim mesma, mas meu pai já estava passando para o assunto principal. O que nos leva ao casamento. Meu pai pousou a faca e o garfo com um ar cerimonial e definitivo. Juntou as mãos sobre a mesa, e reconheci a postura, a mesma que ele usará quando me disse que eu não poderia estudar arte na faculdade, que eu precisava de algo prático. Sua mãe e eu refletimos bastante sobre isso, começou ele. E já tomamos uma decisão sobre o dinheiro para o casamento. Senti um frio na barriga. Sarah e Derek ficaram noivos na semana passada. Ele sorriu para eles, com um calor genuíno iluminando seu rosto. Estamos absolutamente encantados. Derek é exatamente o tipo de homem que esperávamos que Sarah encontrasse. Bem-sucedido, estável e de uma boa família. Sarah sorriu radiante, erguendo o anel de forma que o diamante projetasse uma luz fragmentada sobre a toalha de mesa. Estamos considerando o Plaza Resort para junho do ano que vem. Eles têm um salão de baile incrível. E isso nos leva ao dinheiro, continuou o pai. Decidimos dar os $10.000 para Sarah usar no casamento dela. As palavras não fizeram sentido de imediato. Eu o encarei, esperando pela ressalva, mas ainda assim vamos te ajudar ou então vamos dividir de outra forma. Não chegou. Espere. Finalmente consegui dizer. Você vai dar tudo para Sarah? Wendy. A voz do meu pai assumiu aquele tom paciente de quem está explicando para uma criança, que eu ouvia desde sempre. A Sarah merece um casamento de verdade. Ela trabalhou muito duro para construir a carreira dela. Ela vai se casar com alguém que pode sustentá-la. Eles merecem uma celebração que reflita a posição social deles. E quanto a mim? Minha voz falhou. Você e o Marcus podem fazer algo simples, interrompeu a mãe gentilmente. Algo íntimo. Uma cerimônia em um parque, talvez. Isso também pode ser lindo, querida, à sua maneira. Algo apropriado para a sua situação, acrescentou Derek, com um sorriso condescendente. Não há vergonha nenhuma em conhecer os seus limites. Sarah estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha, um gesto que poderia parecer fraternal para um observador, mas eu senti a leve pressão do anel dela contra meus dedos, deliberada como um ponto final em uma frase. Eu sei que é difícil de ouvir, disse ela, mas pense nisso de forma prática. Derek e eu temos uma renda conjunta de mais de $300.000. Nosso casamento contará com a presença de sócios da minha empresa e executivos do banco dele. O Plaza Resort faz sentido para nós. Para você? Ela olhou para Marcus e depois para mim. Algo menor simplesmente faz mais sentido. Além disso, acrescentou Derek, você nunca foi boa com dinheiro, né, Wendy? Você não pegou $500 emprestados dos seus pais no ano passado para pagar o aluguel? Meu rosto ardeu. Eu havia pegado emprestado uma vez, quando 2 clientes atrasaram o pagamento simultaneamente. Devolvi-o em 6 semanas. Isso é diferente, comecei. É mesmo? Meu pai recostou-se, seu Patek Philippe refletindo a luz enquanto cruzava os braços. Wendy, sua mãe e eu te amamos, mas precisamos ser realistas. Você tem 28 anos, ainda mora de aluguel, trabalha no emprego sem benefícios ou segurança, e está prestes a se casar com um homem cujas perspectivas de carreira são incertas. Marcus permaneceu em silêncio durante todo esse tempo, mas agora eu o senti se mexer ao meu lado, sua mão repousando sobre a mesa, fechando-se lentamente em um punho e, em seguida, relaxando-o deliberadamente. Não estamos tentando te machucar, disse a mãe suavemente. Só queremos o melhor para você. E Sarah? Sarah fez escolhas que a posicionam para um certo tipo de vida. Você fez escolhas diferentes. Você quer dizer opções piores? Respondi secamente. Ninguém me contradisse. Olhei para Marcus, pronta para me desculpar por tê-lo envolvido nisso, pronta para sugerir que simplesmente fossemos embora. Mas quando nossos olhares se encontraram, vi algo que não esperava, calma.
Uma calma absoluta, determinada. Wendy, precisamos que você demonstre maturidade em relação a isso, disse meu pai. Precisamos que você diga que entendeu agora mesmo para que possamos seguir em frente e aproveitar nossa refeição. O restaurante fervilhava ao nosso redor, o murmúrio de outras famílias, provavelmente tendo conversas normais, provavelmente sem serem solicitadas a aceitar publicamente a sua própria humilhação. Sarah já estava pegando o celular e navegando pelo que pareciam ser pastas do Pinterest. Olha, se você quiser, posso te emprestar o vestido que usei no casamento da minha colega de quarto da faculdade de Direito. É da Vera Wang. Ainda está lindo. Você poderia usá-lo ou simplesmente fazer uma cerimônia no cartório, sugeriu Derek, cortando seu bife. Simples, eficiente, barato. Não tem nada de errado nisso. Os olhos da minha mãe brilhavam, mas ela não disse nada. Não me defendeu. Apenas ficou sentada, com uma expressão vaga de dor, como se estivesse presenciando algo infeliz, porém inevitável, como um carro com o seguro vencido sendo rebocado. Senti lágrimas pressionando meus olhos. Minha garganta doía. Todos os meus instintos gritavam para eu dizer eu entendo, só para que aquilo parasse, só para sair daquele restaurante e nunca mais falar com nenhum deles. Abri a boca e Marcos se levantou. Sem alarde, sem raiva. Ele simplesmente se levantou da cadeira com a graça serena de alguém que havia tomado uma decisão e agora a estava executando. O gesto atraiu todos os olhares à mesa. O garfo do meu pai parou a meio caminho da boca. O celular de Sarah parou de rolar a tela. Marcos enfiou a mão no bolso e tirou o celular, não freneticamente, nem na defensiva, mas com a confiança tranquila de alguém prestes a esclarecer um simples mal-entendido. Ele olhou diretamente para o meu pai. Tenho uma pergunta antes que Wendy responda, disse Marcos, com a voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez o ar mudar. Quer que eu conte a todos o que eu realmente faço da vida? Derek deu uma risada mesmo, um som agudo e zombeteiro que fez o casal da mesa ao lado olhar para ele. Ah, lá vamos nós, disse ele, pousando a taça de vinho. A grande revelação. Deixe-me adivinhar, você é realmente importante. Você é um empreendedor? Ele fez aspas com os dedos, com as abotoaduras brilhando. Hoje em dia, todo mundo se autodenomina empreendedor. Sarah deu um sorriso irônico, recostando-se na cadeira. Marcos, você não precisa nos impressionar. Só estamos tentando entender como será o futuro da Wendy. É razoável, não é? O rosto do meu pai assumiu uma expressão que eu conhecia bem, condescendência paciente. Filho, não estamos tentando te atacar. Só queremos ter certeza de que você pode sustentar nossa filha. É um dever de pai. Marcos, você não precisa comecei, minha voz quase num sussurro. Ele ergueu uma das mãos delicadamente, num pedido silencioso para que eu esperasse. Então ele virou a tela do celular em direção à mesa. Sou o fundador e CEO da Cloud Vault Solutions, disse-lhe calmamente. Somos uma empresa de cibersegurança que fornece serviços de proteção de dados para clientes corporativos. Silêncio. Então Derek bufou. CEO. Que título bonito. Qual é a empresa? 5 funcionários trabalhando no espaço de coworking? 127 funcionários em tempo integral, respondeu Marcos, sem hesitar. Nosso escritório principal fica no Distrito Financeiro. Também temos escritórios satélites em Austin e Denver. O sorriso de Sarah vacilou um pouco. Nunca ouvi falar de Cloud Vault. Você não saberia disso a menos que trabalhasse com segurança corporativa ou em contratos governamentais, disse Marcos. Nossos clientes incluem 17 empresas da Fortune 500 e 3 agências federais. Preferimos manter um perfil discreto. Empresas de segurança que fazem muita propaganda tendem a se tornar alvos. O garfo do meu pai parou de se mover completamente. Contratos governamentais, repetiu ele lentamente. Isso parece ambicioso. É sim, concordou Marcos. Marcos deu 2 batidinhas no celular e o virou para Derek. Esse é o anúncio da nossa rodada de financiamento Série C do mês passado. A Forbes noticiou. Derek inclinou-se para a frente, semi-cerrando os olhos para a tela. Observei o sangue sumir de seu rosto enquanto ele lia. Ele estendeu a mão para o telefone, mas parou,
como se tivesse se lembrado de que não lhe pertencia. Sarah, em vez disso, pegou o telefone, suas unhas bem cuidadas tilintando contra a capa. Seus olhos percorreram o artigo, movendo-se ora mais rápido, ora mais devagar. Ela olhou para Marcus e depois voltou a olhar para a tela. Diz aqui. Ela engoliu em seco. Diz aqui que a Cloud Vault foi avaliada em 47 milhões de dólares. Minha mãe emitiu um pequeno som. Meu pai ficou paralisado, com um rosto indecifrável. A mandíbula de Derek se moveu silenciosamente antes que ele conseguisse dizer: qualquer um pode escrever um artigo. Você pode verificar, disse Marcus, pegando o celular e abrindo outra tela. Aqui está o nosso registro comercial na Secretaria de Estado de Delaware. Aqui está o nosso número DUNS. Aqui está a nossa página no Crunchbase com todo o nosso histórico de financiamento. Ele rolou a tela. Cada toque, deliberado. Série A, 12 milhões de dólares. Série B, 18 milhões de dólares. Série C, 23 milhões de dólares, liderada pela Sequoia Capital. Ele virou o telefone para mostrar um cartão de visitas profissional, digital, mas claramente legítimo. Marcus Thorne, diretor executivo e fundador da Cloud Vault Solutions. O rosto de Sarah empalideceu sob a maquiagem. Ela pousou o telefone com cuidado, como se fosse explodir. Se você quiser uma confirmação adicional, continuou Marcus, mantendo a voz perfeitamente calma, meu advogado está jantando aqui hoje à noite. Ele está sentado a 3 mesas daqui. Ele fez um gesto discreto na direção de um homem distinto, na casa dos 50 anos, que trabalhava em um laptop em uma mesa de canto. Lawrence Kemp, do escritório de advocacia Maurice Kemp LLP. Posso pedir que ele venha se vocês precisarem de uma testemunha que possa confirmar nossa estrutura corporativa e avaliação. O homem ergueu os olhos, cruzou o olhar com o de Marcus e acenou levemente com a cabeça em reconhecimento. Espere. Meu pai finalmente encontrou a voz, embora tenha saído mais rouca do que o normal. Você? Você conhece a Wendy há 2 anos. Você já nos encontrou várias vezes. Você nunca disse. Não, concordou Marcus. Eu não fiz isso. As mãos de Sarah tremiam levemente enquanto ela as cruzava sobre a mesa. Você nos deixou pensar. Você deliberadamente. Eu deliberadamente não corrigi suas suposições, disse Marcus. Quando Wendy me apresentou a você, eu disse que trabalhava com segurança cibernética. Isso era verdade. Você presumiu que eu era um técnico de suporte de TI ou um consultor. Eu não o contradisse porque queria ver algo. Viu o quê? A voz da minha mãe era quase inaudível. Marcus olhou para mim, e sua expressão suavizou-se pela primeira vez naquela noite. Então, ele voltou a atenção para meus pais. Eu queria ver como você nos trataria, a mim e a Wendy, quando achasse que não éramos bem-sucedidas segundo seus padrões, quando achasse que ela tinha escolhido alguém que não podia proporcionar o estilo de vida que você queria para ela. Ele fez uma pausa. Passei 2 anos observando, participando dos jantares em família, ouvindo os comentários sobre a carreira de Wendy, suas escolhas, seu futuro, ouvindo as comparações com Sarah. Isso é manipulação, disse Sarah, mas sua voz não demonstrava convicção. Não, respondeu Marcus calmamente. Isso é observação. Eu não manipulei ninguém. Simplesmente existi sendo eu mesmo e deixei você me mostrar quem você era. Ele colocou ambas as mãos espalmadas sobre a mesa, sua postura irradiando uma autoridade tranquila. E esta noite, eu vi exatamente quem vocês são. Vocês são pessoas que medem o valor de uma pessoa por comprovantes de renda e cargos. Pessoas que tirariam o dinheiro prometido para o casamento de uma filha e dariam para outra não porque ela precise, mas porque vocês acham que ela merece mais. Espere um minuto, meu pai começou. Ainda não terminei, disse Marcus. Marcus abriu o aplicativo de e-mail e me entregou o celular. Wendy, você poderia ler a mensagem acima? Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava. O cabeçalho do e-mail dizia, confirmado, reserva na propriedade Ashore Estate, casamento em York Thorne. Eu abri. Eda. Minha voz falhou. Limpei a garganta e tentei novamente. É da Elise Shen, da Ashore Estate Events. Leia em voz alta, disse Marcus gentilmente. Por favor.
Sim, e minha voz foi ficando mais firme a cada palavra. Prezado Sr. Thorne, temos o prazer de confirmar sua reserva do Ashford Estate para o sábado, 14 de junho, para o casamento York Thorne. Conforme combinado, seu pacote inclui o uso exclusivo do grande salão de baile e jardins, com capacidade para 200 pessoas, orquestra de câmara de 12 músicos regida pelo maestro Richard Castellano, decoração floral por Florence Duca, jantar de 5 pratos preparado pelo chefe Gon Bertram, 2 estrelas Michelin, bar aberto premium com serviço de sommelier, fotografia e filmagem profissionais por Sarah Jameson Studios. A lista era interminável. Quando cheguei ao fundo, mal conseguia respirar. Investimento total, $78 mil. Depósito pago integralmente. Saldo devido 30 dias antes do evento. Olhei para Marcos. Você? Quando você? Há 6 semanas, disse ele. Eu estava esperando o momento certo para te surpreender. Na verdade, eu tinha planejado te contar neste fim de semana, te levar para ver a propriedade. Seu maxilar se contraiu. Mas aí seu pai ligou falando sobre esse jantar, e eu percebi que precisava que você visse isso. Tudo. Sarah ficou completamente imóvel, o rosto congelado numa expressão entre choque e horror. Derek encarava o prato como se desejasse poder desaparecer dentro dele. Minha mãe estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Nós não. Se você tivesse nos dito. Se eu tivesse te contado, interrompeu Marcos, você teria tratado Wendy melhor por causa do meu dinheiro, não porque ela merece respeito como ser humano. Preciso fazer uma pausa aqui por um momento, porque se você já se sentou à mesa sentindo que não era suficiente, que nunca seria suficiente aos olhos de pessoas que deveriam te amar incondicionalmente, você entende o que eu senti naquele momento. Se você se identificou com essa história, deixe um comentário. Conte-me sobre uma vez em que você precisou impor limites à sua família. Você não está sozinho, nessa situação. E se você está achando esta história útil, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque o que aconteceu em seguida me mostrou algo que eu nunca tinha entendido antes. Permita-me continuar. O rosto do meu pai ficou vermelho e manchado. Escute bem. Nós não tínhamos como saber. Você nos enganou de propósito. Eu lhe disse a verdade, disse Marcos, sua voz ainda calma, mas agora mais firme, como aço sob veludo. Cada palavra que eu disse era verdadeira. Eu trabalho com segurança cibernética. Eu lido com proteção de dados. Eu nunca menti. Você simplesmente decidiu que, porque eu não dirijo uma Mercedes ou uso um Rolex, eu não mereço o seu respeito. Estávamos tentando proteger a Wendy, disse minha mãe, com a voz embargada. Não queríamos que ela sofresse. Você não a estava protegendo, interrompeu Marcos. Você a estava punindo por não se encaixar na sua definição de sucesso. Sarah finalmente encontrou sua voz. Isso é uma loucura. Nós amamos a Wendy. Estávamos apenas sendo práticas. Qualquer um teria feito o mesmo. Teria o quê? Marcos inclinou-se ligeiramente para a frente. Teria roubado o dinheiro prometido para o casamento da filha deles e dado para aquela de quem eles têm mais orgulho? Não, Sarah. Ninguém. Só você. Roubado é uma palavra forte, interrompeu Derek, sem muita convicção. É o dinheiro deles. Eles podem fazer o que quiserem. Marcos se virou para ele com uma expressão de desprezo tão concentrado que Derek se encolheu fisicamente. E quem é você nessa conversa? Perguntou Marcos em voz baixa. O homem que acabou de dizer à minha noiva que não há vergonha em conhecer seus limites? O homem que sugeriu que ela se casasse no cartório porque ela não merece uma cerimônia de verdade? A boca de Derek abriu e fechou silenciosamente. É o seguinte, disse Marcos, tirando a carteira do bolso e colocando 3 notas de $100 sobre a mesa. Isso deve cobrir nossa parte da refeição. Wendy e eu vamos embora. Vocês vão sentar aqui e pensar com muita atenção sobre que tipo de pessoas vocês querem ser. Passei a maior parte do tempo em silêncio, o choque prendendo minha voz na garganta. Mas agora algo se libertou dentro de mim. Eu me levantei. Passei 28 anos tentando ser boa o suficiente para você, eu disse, com a voz trêmula, mas firme. Boa o suficiente para que papai me olhe como olha para Sarah.
Boa o suficiente para que mamãe se gabe de mim para as amigas. Boa o suficiente para merecer o mesmo amor que você dá à minha irmã, sem precisar conquistá-lo. Meu pai estendeu a mão em minha direção. Wendy, querida, não. Dei um passo para trás. Ainda não terminei. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não as enxuguei. Que vissem. Que todos vissem o que tinham feito. Pai, você não deu esse dinheiro para Sarah porque ela precisa. Ela ganha quase $200.000 por ano. Você deu porque tem orgulho dela. E você nunca teve orgulho de mim. Porque eu escolhi a arte em vez do direito. Porque eu escolhi a independência em vez de uma carreira corporativa. Porque eu não me tornei a filha que você queria. Isso não é verdade, disse ele. Mas sua voz não demonstrava convicção. É verdade. Virei-me para minha mãe. E você deixou acontecer. Todas as vezes que papai me comparou com Sarah, todas as vezes que ele desdenhou do meu trabalho, todas as vezes que ele me fez sentir pequena, você simplesmente ficou parada. Você nunca me defendeu. Nenhuma vez. Mamãe estava chorando abertamente agora. Wendy, me desculpe. Não preciso do seu pedido de desculpas agora, eu disse. Preciso que você saiba que acabou para mim. Acabou para mim tentar provar meu valor para pessoas que já decidiram que não mereço o respeito delas. Olhei para Sarah, que não conseguia me encarar. Não irei ao seu casamento, eu disse a ela. E você não será convidada para o meu. Marcos se levantou e colocou a mão na minha lombar, um gesto suave e reconfortante. Estamos indo embora agora. Wendy, espere. Sarah estendeu a mão para o meu braço. Eu me afastei. Não me toque. Podemos conversar sobre isso, ela implorou. Podemos resolver isso. Não há nada para descobrir, eu disse. Você fez sua escolha. Agora conviva com ela. Marcos me guiou em direção à saída, sua presença sólida ao meu lado. Ao passarmos pela mesa onde seu advogado estava sentado, o distinto homem ergueu os olhos e cruzou o olhar com o de Marcos. Senhor Kemp, disse Marcos com um leve aceno de cabeça. Marcos, disse o advogado com voz amena. Confio que tudo esteja correndo conforme o esperado. Perfeitamente, respondeu Marcos. Ligarei para você na segunda-feira para enviarmos a documentação formal. Claro. Senhorita York, ele acenou para mim respeitosamente. Parabéns pelo seu casamento. Consegui murmurar um obrigado trêmulo antes de Marcos me conduzir para fora. O ar fresco da noite atingiu meu rosto como uma bênção. Fiquei parada na calçada, respirando fundo, tentando assimilar o que acabará de acontecer. Atrás de nós, através das grandes janelas do restaurante, eu podia ver minha família ainda sentada à mesa, minha mãe com o rosto entre as mãos, meu pai olhando para o nada, Sarah e Derek no que parecia ser uma conversa sussurrada e intensa. Você está bem? Perguntou Marcos suavemente. Olhei para ele, aquele homem que eu pensava conhecer, que acabará de se revelar alguém completamente diferente, embora de alguma forma continuasse exatamente a mesma pessoa por quem eu me apaixonara. Não sei, admiti. Pergunte-me mais tarde. Notei, pela primeira vez, que o carro dele não era o sedã modesto que eu havia imaginado. Era um Tesla Model S elegante preto, estacionado em uma vaga privilegiada perto da entrada. Claro que sim. Marcos abriu a porta do passageiro para mim. Vamos para casa. O interior do Tesla era silencioso, exceto pelo zumbido suave do motor elétrico. Bancos de couro, teto panorâmico de vidro, um painel que parecia saído de uma nave espacial. Eu já tinha andado nesse carro dezenas de vezes e, de alguma forma, nunca tinha parado para pensar no que aquilo significava. Como pude ser tão cego? Por que você não me contou? Perguntei finalmente, minha voz fraca na escuridão. Marcos manteve os olhos fixos na estrada, mas notei que suas mãos apertaram ligeiramente o volante. Sobre a Cloud Vault. Sobretudo a empresa, o dinheiro, os $47 milhões. Marcos, isso não é exatamente um detalhe insignificante. Ele ficou em silêncio por um longo momento, dirigindo pelo trânsito da cidade com a facilidade de alguém que já percorreu aquelas ruas 1000 vezes. Eu precisava que você os enxergasse com clareza, disse-lhe finalmente.
Se eu tivesse te contado no começo, ou mesmo 6 meses atrás, você teria duvidado. Teria se perguntado se sua família não estaria certa. Se talvez eles estivessem apenas preocupados com as finanças e mudariam de ideia quando soubessem que eu tinha sucesso. Mas, e eles teriam mudado, continuou Marcos. No momento em que soubessem que eu tinha dinheiro, teriam sido calorosos e acolhedores. Seu pai teria me dado um tapinha nas costas e me chamado de um filho. Sua mãe teria me colocado na cabeceira da mesa. Sarah, de repente, teria querido encontros duplos. Eu sabia que ele tinha razão. Eu odiava isso, mas eu sabia. Mas não teria sido real, sussurrei. Não, não teria sido real. Ele olhou para mim, os olhos suaves sob a luz do painel. Eu precisava que você entendesse que a rejeição deles não tinha a ver com o meu fracasso. Tinha a ver com os valores deles, com a forma como eles medem o valor humano. E eu precisava que você visse isso com tanta clareza que nunca mais duvidasse de si mesma. Conte-me sobre o Cloud Vault, eu disse. A verdadeira história. Marcos entrou na rodovia, com as luzes da cidade passando rapidamente por nós. Comecei isso há 6 anos, logo depois de terminar meu mestrado no MIT, apenas eu e 2 amigos da faculdade trabalhando em um apartamento apertado em Cambridge. Percebemos uma lacuna no mercado, pequenas e médias empresas que precisavam de segurança de nível empresarial, mas não tinham condições de contratar as grandes empresas. 6 anos, repeti. 2 juntos. Quando te conheci, já tínhamos passado pela rodada de financiamento Série A e tínhamos 60 funcionários. Estávamos crescendo rápido, quase rápido demais. Eu trabalhava 80 horas por semana, dormia no escritório e vivia à base de café e estresse. Tentei imaginar a cena, mas não consegui. O Marcos que eu conheci era calmo, presente, nunca apressado. Foi por isso que comecei a me afastar, continuou ele. Contratei uma equipe executiva forte, deleguei operações, criei sistemas para que a empresa pudesse funcionar sem que eu ficasse microgerenciando cada decisão. Eu queria uma vida, não apenas um negócio. E então você me conheceu. E então eu te conheci. Sua voz suavizou. Naquela cafeteria no Brooklyn, lembra? Você estava trabalhando no design do logotipo daquela padaria e tinha manchas de caneta nos dedos. Eu me lembrei, sim. Derrubei o café dele quando fui pegar meu estojo. Fiquei tão constrangida, pedindo desculpas sem parar, enquanto ele apenas ria e me ajudava a limpar. Eu te disse que trabalhava com segurança cibernética e você perguntou se eu gostava, disse Marcos. Não perguntou o quanto eu ganhava, qual era o meu cargo ou se era um trabalho prestigioso. Você perguntou se eu gostava. Você foi a primeira pessoa em 3 anos a me perguntar isso. Meu celular vibrou, depois de novo, e depois uma terceira vez. Peguei-o, 17 mensagens, Sarah, minha mãe, até meu pai. Eu desliguei. O que seu advogado quis dizer com documentação formal? Perguntei. Marcos estacionou na garagem do nosso prédio, mas só agora reparei que não era o nosso lugar de sempre, no 3º andar. Ele tinha uma vaga reservada no 1º andar, bem ao lado do elevador. Uma placa dizia reservado, torne. Laurence vai enviar uma comunicação oficial para sua família, disse Marcos, estacionando o carro. Ela incluirá a verificação do status da Cloud Vault, o contrato social, nosso número DUNS, links para os artigos da Forbes e do TechCrunch, meu perfil no LinkedIn. Tudo que comprove que esta noite não foi um blefe. Por quê? Perguntei. Por que passar por tudo isso? Ele se virou completamente para me encarar. Porque eles vão acordar amanhã de manhã e se convencer de que foi um exagero. Seu pai vai decidir que eu estava exagerando o valor da empresa. Sarah vai dizer para si mesma que eu estava me exibindo com documentos falsos. Eles vão racionalizar, descartar a situação e, em uma semana, voltarão a te tratar exatamente da mesma maneira. A certeza em sua voz me causou um arrepio. Mas se eles receberem documentação oficial de um escritório de advocacia, não minha, mas de uma terceira parte independente, não poderão fingir. Terão que encarar as consequências de seus atos. E os detalhes do casamento? Perguntei. Por que incluir isso? Marcos estendeu a mão e pegou a minha. Porque eu quero que eles saibam de verdade, que você está tendo o casamento dos seus sonhos.
Não porque eu esteja tentando me exibir, mas porque você merece. Cada flor, cada nota musical, cada refeição perfeitamente preparada. Você merece tudo isso. Marcos, sussurrei. Não consegui encontrar palavras. Há mais uma coisa na carta, disse-lhe em voz baixa. Uma condição. Qual condição? Se algum deles quiser comparecer ao nosso casamento, terá que enviar uma carta de desculpas escrita à mão, uma carta de verdade, explicando exatamente pelo que está se desculpando e como pretende mudar. Subimos de elevador até nosso apartamento em silêncio. Marcos destrancou a porta. Nosso modesto apartamento de um quarto de repente pareceu diferente, como se eu o estivesse vendo pela primeira vez. Os equipamentos caros agora faziam sentido, os móveis de qualidade que eu achava que tínhamos comprado em promoção, o aluguel de um lugar em um bairro que só era transitório se você não prestasse atenção à garagem da Tesla e ao mercado de produtos orgânicos na esquina. Liguei meu celular novamente. As mensagens começaram a chegar em massa. Sarah, Wendy, precisamos conversar. Por favor, me ligue. Sarah, eu sei que você está chateado, mas você está sendo irracional. Sarah, como você pôde nos envergonhar assim em público? Mãe, meu amor, por favor, responda. Me desculpe. Eu nunca quis te magoar. Mãe, eu sei que deveria ter dito alguma coisa. Eu sei que deveria ter te protegido. Mãe, podemos nos encontrar para tomar um café amanhã? Só nós duas. Pai, Wendy, acho que todos precisamos sentar e discutir a situação com calma. Pai, sua mãe está muito chateada. Você precisa ligar para ela. Pai, nós somos seus pais. Merecemos respeito mesmo quando cometemos erros. Eu li em voz alta para Marcos, que estava preparando chá em nossa pequena cozinha. Ele não se virou, apenas continuou enchendo a chaleira. Notou alguma coisa? Perguntou ele. Li novamente. Sarah não se desculpou de verdade. Papai acha que isso tem a ver com ele merecer respeito. Só a mamãe. Fiz uma pausa. Só a mamãe disse que sentia muito. Sua mãe se sente culpada, disse Marcos, trazendo 2 canecas para a mesa de centro. Seu pai se sente desrespeitado e Sarah se sente humilhada. Devo responder? Não está à noite. Ele se acomodou ao meu lado no sofá. Esta noite, você descansa. Amanhã, depois de ter tempo para pensar com clareza, você decide o que quer fazer. Não o que eles querem, não o que eu quero, o que você quer. Uma semana depois, Lawrence Kemp enviou o e-mail. Eu havia passado aquela semana em uma estranha névoa, trabalhando em projetos de clientes, evitando ligações, lendo e relendo as mensagens da minha família sem responder. Marcos tinha sido paciente, presente, mas não insistente, garantindo que eu comesse e dormisse bem e não mergulhasse na insegurança que me acompanhava há 28 anos. Quando o e-mail foi enviado, Marcos me encaminhou uma cópia. De Lawrence Kemp, Escula, Maurice Kemp LLP. Para Robert York, Linda York, Sarah York. Assunto: esclarecimento sobre Marcus Thorne, credenciais profissionais e detalhes do casamento. Prezado Sr. e Sra. York e Sra. Sarah York. Escreva em nome do meu cliente, Marcus Thorne, para fornecer confirmação formal das informações discutidas no jantar em família realizado em data. Verificação profissional. O Sr. Thorne é o fundador e diretor executivo da Cloud Vault Solutions Inc., uma empresa do tipo C Corporation de Delaware especializada em cibersegurança empresarial. As credenciais da empresa incluem o número DUNS número, o número de identificação fiscal federal número, uma avaliação atual de $47 milhões, série C, outubro de 2024, 127 funcionários em tempo integral, uma carteira de clientes composta por 17 empresas da Fortune 500 e 3 contratos com agências federais. Em anexo, você encontrará o contrato social, um artigo da Forbes, 15 de outubro de 2024, uma matéria da TechCrunch, 18 de outubro de 2024, e o perfil do Sr. Thorne no LinkedIn, com mais de 14.200 conexões verificadas. Detalhes do casamento. O Sr. Thorne organizou uma festa de casamento para a Sra. Wendy York na propriedade Ashford em 14 de junho de 2025. O investimento total é de $78 mil, valor integralmente financiado pelo próprio Sr. Thorne. Em relação à frequência.
O Sr. Thorne e a Sra. York estendem convite sob a seguinte condição: qualquer membro da família que deseje comparecer deverá enviar uma carta de desculpas manuscrita à Sra. York até 1º de maio de 2025. Esta carta deve abordar especificamente: 1. Por quais ações e palavras você está se desculpando? 2. Como essas ações afetaram a Sra. York? 3. Quais medidas você tomará para mudar seu comportamento daqui para frente? Isso não tem a intenção de ser uma punição, mas sim uma oportunidade para uma cura e reconciliação genuínas. O casal acredita que os relacionamentos familiares devem ser construídos sobre o respeito mútuo, e não sobre obrigações financeiras. Respeitosamente. Lawrence Kemp, ex. A carta da mãe chegou em 3 dias. Estava escrita em seu papel timbrado pessoal, papel cor creme com suas iniciais em relevo no topo, e tinha 3 páginas, com sua caligrafia cuidadosa de professora. Querida Wendy. Passei 2 dias escrevendo e reescrevendo esta carta, descartando rascunho após rascunho porque nada parecia adequado para o que eu precisava dizer. Me desculpe. Me desculpe profundamente. Me desculpe por todas as vezes que seu pai comparou você com a Sarah e eu fiquei em silêncio. Me desculpe por todos os comentários desdenhosos sobre sua carreira que eu deixei passar. Me desculpe por não ter te defendido, por não ter te protegido, por não ter te apoiado como uma mãe deveria. Naquele jantar, você me perguntou por que eu ficava parada ali, e você tinha razão. Eu sempre fiquei parada ali. Deixei que a voz do seu pai se tornasse a mais alta da casa e que as conquistas da Sarah se tornassem a medida pela qual tudo mais era julgado. Eu me convenci de que estava mantendo a paz. Mas, na verdade, eu só estava escolhendo o caminho mais fácil. Você merecia mais. Você merecia uma mãe que reconhecesse seu talento, sua independência, sua bondade, sua força. Você merecia uma mãe que a celebrasse por quem você é, não por quem eu gostaria que você fosse. Não sei se consigo mudar completamente. Tenho 58 anos e sou essa pessoa há muito tempo. Mas quero tentar. Quero aprender a me expressar. Quero aprender a te enxergar com clareza. A apreciar a mulher extraordinária que você se tornou, apesar de ter crescido em um lar que não nutriu seus talentos. Eu te amo. Sempre te amei, mesmo quando não consegui demonstrar isso da maneira que importava. Se você me permitir, gostaria de tentar ser a mãe que você sempre mereceu. Amor. Mãe. Chorei ao ler. Não as lágrimas amargas do restaurante, mas algo mais suave, mais triste, talvez, só talvez, esperançoso. Sarah não enviou uma carta. Ela apareceu no meu apartamento 2 semanas depois do e-mail, sem avisar. Quase não a deixei entrar. Minha mão estava na porta, segurando-a apenas entreaberta, quando ela disse: por favor, 5 minutos. Contrariando meu bom senso, dei um passo para o lado. Ela entrou na nossa sala de estar parecendo de alguma forma abatida, apesar do sobretudo Burberry e do cabelo impecável. Ficou parada sem jeito perto do sofá, sem se sentar até que eu gesticulasse secamente para que o fizesse. Não consigo escrever essa carta, disse ela sem rodeios. Então você não poderá vir ao casamento. Wendy, isso não é justo. Somos irmãs. Família não abandona ninguém. Você tem razão, interrompi. Família não se abandona. Mas você abandonou. Repetidamente. Ela estremeceu. Eu não percebi. Não percebi o quê? Que eu tinha sentimentos. Que ser constantemente comparada a você estava me destruindo. Que pegar o dinheiro que eu tinha para o meu casamento ia me machucar. Papai tomou essa decisão e você a aceitou de bom grado, continuei, mantendo a voz calma, imitando a tranquilidade de Marcos. Você não disse, papai, isso não está certo. Você não disse, Wendy também merece esse dinheiro. Você agradeceu e começou a planejar seu casamento no Plaza. A maquiagem impecável de Sarah não conseguia esconder a vermelhidão que subia pelo seu pescoço. Você realmente vai me fazer implorar, escrever uma carta humilhante como se eu fosse uma criança sendo castigada? Não se trata de humilhação, eu disse baixinho. Trata-se de responsabilidade. Trata-se de você realmente entender o que fez e por que estava errado. Mas você não entende, não é? Mesmo agora, você acha que isso tem a ver com o seu orgulho.
Não vou me desculpar por escrito como se fosse uma criminosa, disse ela, levantando-se. Isso é ridículo. Somos adultos. Então acho que terminamos por aqui. Ela me encarou, esperando que eu recuasse como sempre fazia. Mas eu não recuei. A resposta do meu pai veio por e-mail, não por carta escrita à mão. Assunto: requisito de pedido de desculpas. Wendy. Refleti bastante sobre essa situação. Peço desculpas se você se sentiu magoada com a nossa conversa em família sobre o dinheiro do casamento. Essa nunca foi a nossa intenção. Sua mãe e eu estávamos simplesmente tentando tomar uma decisão prática com base nas informações que tínhamos naquele momento. No entanto, devo dizer que estou incomodado com a forma como isso foi tratado. Exigir um pedido de desculpas por escrito como condição para comparecer ao casamento é, francamente, manipulador. Parece mais uma punição do que uma reconciliação. Sou seu pai e, embora possa ter cometido um erro de julgamento, mereço ser tratado com respeito. Acho que seria mais produtivo se todos nós nos sentássemos juntos, você, eu, sua mãe, Sarah e Marcos, e conversássemos sobre isso como adultos maduros. Podemos superar esse mal-entendido e reconstruir nosso relacionamento sem esse tipo de ultimato. Estou disposto a esquecer o constrangimento no Morton se você estiver disposto a reconsiderar essas condições severas que impôs. Avise-me quando estiver pronto para conversar de forma razoável. Pai. Eu li 2 vezes e depois mostrei para Marcos. Se você se sentiu magoado, leu Marcos em voz alta, estou disposto a esquecer o constrangimento. Nenhum pedido de desculpa sincero em toda a mensagem. Ele ainda não entende, eu disse, sentindo-me ao mesmo tempo triste e aliviada. Ele acha que isso tem a ver com ego, com controle, com quem merece respeito. Você quer responder? Pensei nisso por um longo momento e então digitei uma única frase. A carta deve ser escrita à mão e deve atender aos requisitos estabelecidos por Lawrence. Essas condições permanecem válidas. Não assinei com a Moran ou a sua filha. Apenas enviei. Meu pai não respondeu. Derek, como era de se esperar, não mandou nada. 1 mês depois, fiquei sabendo por conhecidos em comum que ele e Sarah tinham terminado o relacionamento. Aparentemente, ele não queria se envolver em dramas familiares. Quero fazer uma pausa aqui novamente porque é aqui que muitos de nós encontramos dificuldades. Quando a família se recusa a assumir a responsabilidade, quando transforma a mágoa em raiva e a culpa em defensiva, é tentador ceder, dizer, tudo bem, não vale a pena e aceitar o mesmo tratamento de sempre. Se você já precisou impor limites à sua família e realmente mantê-los mesmo quando eles reagiram negativamente, compartilhe sua história nos comentários. Como você encontrou forças para isso? E se você se identificar com isso, clique no botão de inscrição, porque o que aconteceu em seguida me ensinou que limites não são muros, são alicerces para algo melhor. Permita-me continuar contando como minha vida mudou após essa decisão. Algo mudou em mim depois que parei de esperar pela aprovação da minha família. Meu trabalho com clientes, que sempre fora sólido, de repente floresceu. Eu não tinha certeza se estava trabalhando melhor ou apenas me preocupando menos, mas projetos que costumavam levar dias agora fluíam em horas. Uma startup de moda sustentável para a qual eu havia feito branding me indicou para outras 2 empresas. Essas empresas, por sua vez, me indicaram para outras. Em 1 mês, eu já tinha uma lista de espera. Você está mais confiante, observou Marco certa noite, enquanto me observava finalizar o design de um logotipo. Você está tomando decisões mais rapidamente, sem ficar se questionando. Ele tinha razão. Eu havia gasto tanta energia tentando provar meu valor para pessoas que nunca o reconheceriam que estava sabotando meu próprio trabalho. Agora, livre desse peso, eu estava criando do jeito que sempre quis, ousado, instintivo, sem pedir desculpas. Uma das minhas novas clientes era uma mulher chamada Jenna Martinez, que havia fundado uma organização sem fins lucrativos para ajudar outras mulheres a iniciarem seus próprios negócios como freelancers. Adoro seu estilo, ela me disse durante nossa primeira conversa por telefone. É autêntico. Não tenta ser algo que não é. O comentário me fez parar para pensar. Obrigada, eu disse. Isso significa mais do que você imagina. Você consideraria dar aulas? Perguntou Jenna.
Estamos sempre procurando pessoas para ministrar workshops sobre branding e design. Nunca pensei nisso, admiti. Pense nisso, ela incentivou. Você tem um dom e uma história. As mulheres precisam ouvir pessoas como você, pessoas que escolheram seu próprio caminho apesar da pressão para serem outra pessoa. Depois da ligação, fiquei sentado à minha mesa por um longo tempo, encarando meu portfólio. 12 anos de trabalho, centenas de projetos, tudo feito do meu jeito, nos meus termos, mesmo quando me diziam que eu deveria estar fazendo outra coisa. Talvez eu tivesse mesmo algo a ensinar. Planejar o casamento com Marcos foi completamente diferente do que eu havia imaginado. Eu tinha pensado em meses de estresse, planilhas de orçamento, concessões e cortes. Em vez disso, nosso encontro com Elise na propriedade de Ashford foi como entrar em um sonho que eu nem sabia que podia ter. A propriedade ficava em um terreno de 16 hectares com jardins impecavelmente cuidados em Connecticut, a 45 minutos de carro da cidade. A casa principal datava de 1887, toda em pedra, vitrais e repleta de história. O grande salão de baile tinha tetos altíssimos com lustres de cristal, portas francesas que se abriam para jardins em terraços e uma atmosfera intimista, apesar de seu tamanho. É aqui que vocês terão a primeira dança, explicou Elise, mostrando-nos o espaço. A orquestra de câmara ficará posicionada aqui. Florence costuma colocar os arranjos mais impactantes, os centros de mesa altos, ao redor do perímetro, com roseiras mais baixas sobre as mesas para que os convidados possam se ver. Eu mal consegui assimilar. Florence Duca está mesmo fazendo nossos arranjos florais? É sim, confirmou Marcos, apertando minha mão. Mostrei ela alguns dos seus trabalhos de design. Ela disse que qualquer mulher com esse olhar apurado para cores e composição apreciaria a visão dela. Marcos, isso é demais. Não é, disse-lhe firmemente. É isso que você merece. É isso que eu quero te dar. 3 semanas depois, minha mãe perguntou se podia visitar o local. Eu vinha trocando mensagens com ela, mensagens curtas no começo, depois gradualmente mais longas. Ela perguntava sobre meu trabalho, sobre os preparativos do casamento, sobre como eu estava me sentindo. Ela nunca deu desculpas para meu pai ou para Sarah. Ela apenas ouvia. Eu gostaria disso, eu disse a ela. Mas só você. Não sou só eu, ela confirmou rapidamente. Entendo. Quando ela entrou no salão de baile da propriedade Ashford e viu o que Marcos havia preparado, ela chorou. Oh, Wendy! Oh, meu amor! É perfeito. É absolutamente perfeito. Você realmente acha isso? Acho que você vai ser a noiva mais linda, disse ela, me abraçando forte. E me sinto muito honrada por você me deixar estar lá. O dia 14 de junho chegou com um céu azul sem nuvens e um sol matinal que tingiu de dourado os jardins da propriedade de Ashford. Acordei na suíte nupcial, um quarto com janelas do chão ao teto com vista para os roseirais que a equipe de Florence vinha aprimorando desde o amanhecer. Meu vestido de noiva estava pendurado em um cabide acolchoado perto da janela, seda charmeuse, linhas simples, renda delicada nos ombros. Eu mesma havia esboçado o modelo e depois trabalhei com uma costureira no Brooklyn para dar vida a ele. Simples, elegante, meu. Jenna chegou às 9 para me ajudar a me arrumar. Ela havia se tornado uma amiga próxima nos últimos meses, e quando a convidei para ser minha madrinha de casamento, ela chorou. Seria uma honra, disse ela. Verdadeiramente uma honra. Mamãe chegou às 10 horas carregando uma caixinha. Eram da minha mãe, disse ela, abrindo-a para revelar brincos de pérola. Eu os usei no meu casamento. Sarah os usou e ela parou. Bem, eu gostaria que você os ficasse, se quiser. Eu as coloquei. São perfeitas. Ao meio-dia, 80 convidados já haviam chegado, amigos, colegas, alguns sócios de Marcos, membros da organização sem fins lucrativos de Jenna. Pessoas que realmente se importavam conosco. Pessoas que escolheram estar ali, não por obrigação, mas por amor. A ausência de Sarah foi sentida como um alívio, não como uma perda. A ausência do pai era esperada. Triste, talvez, mas não surpreendente. Às 13h30, a orquestra de câmara começou a tocar. Jenna me entregou meu buquê, rosas de jardim, peonias e ervilhas de cheiro em tons suaves de rosa e creme. Pronta? Perguntou ela.
Olhei para o corredor na direção de Marcos, que estava no altar me observando com uma expressão de pura alegria. Pronta, eu disse. Caminhei por aquele corredor, passando por amigos que sorriam e choravam, pela minha mãe que apertava o lenço com as duas mãos, por arranjos de flores que pareciam de museu. Senti algo que raramente havia experimentado na vida, certeza. Marcos segurou minhas mãos quando cheguei perto dele, e o celebrante começou. Mas mal ouvia as palavras tradicionais. Estava concentrada demais no rosto de Marcos, no jeito como ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo que importasse. Quando chegou a hora de nossos votos pessoais, Marcos foi o primeiro. Wendy, disse ele, com a voz firme, mas emocionada. Prometo sempre te enxergar não pelos olhos de ninguém, não pelas definições de sucesso da sociedade, mas pelo meu próprio coração. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Sua criatividade, sua resiliência, sua capacidade de amar mesmo quando não foi amada como merecia. Prometo passar cada dia da nossa vida juntos garantindo que você saiba o seu valor. Eu já estava chorando antes mesmo dele terminar. Quando chegou a minha vez, de alguma forma consegui falar. Marcos, você me ensinou que o amor não é algo que eu preciso merecer. Você me mostrou que eu sempre fui suficiente, que eu sempre fui digna, mesmo quando eu mesma não conseguia enxergar isso. Você me deu o maior presente que alguém já me deu, a coragem de me escolher. Prometo te amar com essa mesma aceitação incondicional. Prometo te ver. Prometo te escolher todos os dias. Trocamos alianças, anéis simples de platina com a data do nosso casamento gravada. Eu os declaro casados, disse o celebrante, radiante. Podem se beijar. E nós fizemos. A recepção foi tudo aquilo que eu jamais me permiti sonhar. O jantar de 5 pratos do chefe Gon era uma obra de arte em cada prato, vieiras grelhadas com molho beurre blanc de açafrão, carne vagil com redução de trufas, microverdes com sabor de verão concentrado. Os convidados não paravam de elogiar cada prato, e eu me vi rindo de pura alegria. O bolo, 5 camadas de champanhe e flor de sabugueiro, decorado com flores frescas que combinavam com meu buquê, era quase bonito demais para cortar. Quase, sussurrou Marcos, entregando-me a faca de bolo. Durante o jantar, Jenna se levantou para fazer um brinde. Conheço a Wendy há menos de 1 ano, disse ela. Mas, nesse tempo, via-se transformar. Não porque ela mudou quem era, mas porque finalmente parou de se desculpar por isso. Ela é a designer mais talentosa que conheço. E, mais importante ainda, é uma das melhores pessoas que conheço. Marcos, você é um homem de sorte. Eu sei, disse Marcos, erguendo o copo em minha direção. Mais tarde, minha mãe se aproximou da nossa mesa. Posso? Perguntou, apontando para a cadeira vazia ao meu lado. Claro. Ela sentou-se, alisando o vestido, um modelo tubinho azul marinho simples, porém elegante, que ela claramente escolhera com cuidado. Quero que saibam, disse ela baixinho, este é o casamento mais lindo em que já estive. Não por causa do local, da comida ou das flores, embora tudo seja deslumbrante, mas porque é real. Porque todos aqui amam vocês dois por quem vocês realmente são. Obrigada, mãe, eu disse, sinceramente. Obrigada, ela respondeu, por me dar outra chance. A carta chegou 3 dias depois do início da nossa lua de mel na Toscana. Marcos e eu estávamos hospedados em uma vila reformada na região de Chianti, cercada por vinhedos e olivais, e por uma tranquilidade que nos faz lembrar o que é paz de verdade. Passávamos os dias explorando cidades medievais no alto das colinas, e as noites no terraço com vinho e queijo, conversando sobre tudo e sobre nada. Os funcionários do hotel encaminharam nossa correspondência. Entre os cartões de felicitações, havia um envelope grosso com a caligrafia de Sarah. Fiquei olhando para aquilo durante 1 minuto inteiro antes de abrir. Querida Wendy. Sei que esta carta chega tarde demais. Você já se casou e eu não estava presente, e a culpa é minha. Não estou escrevendo para pedir perdão ou para tentar ser convidado para algum evento futuro. Estou escrevendo porque preciso dizer essas coisas, independentemente de você falar comigo novamente ou não. Me desculpe. Me desculpe por ter aceitado o dinheiro do casamento. Me desculpe por cada comparação, cada comentário desdenhoso, cada vez que te fiz sentir inferior.
Me desculpe por estar tão focada no que eu estava conquistando que nunca parei para pensar no que eu estava destruindo. Derek me deixou 2 semanas depois daquele jantar no Mortons. Ele disse que não queria lidar com dramas familiares. Mas a verdade é que ele viu o que eu era capaz de fazer com a minha própria irmã, e isso o enojou. Ele fez certo em ir embora. Mamãe chegou às 10 horas carregando uma caixinha. Eram da minha mãe, disse ela, abrindo-a para revelar brincos de pérola. Eu os usei no meu casamento. Sarah os usou e ela parou. Bem, eu gostaria que você os ficasse, se quiser. Eu as coloquei. São perfeitas. Ao meio-dia, 80 convidados já haviam chegado, amigos, colegas, alguns sócios de Marcus, membros da organização sem fins lucrativos de Jenna. Pessoas que realmente se importavam conosco. Pessoas que escolheram estar ali, não por obrigação, mas por amor. A ausência de Sarah foi sentida como um alívio, não como uma perda. A ausência do pai era esperada. Triste, talvez, mas não surpreendente. Às 13h30, a orquestra de câmara começou a tocar. Jenna me entregou meu buquê, rosas de jardim, peonias e ervilhas de cheiro em tons suaves de rosa e creme. Pronta? Perguntou ela. Olhei para o corredor na direção de Marcus, que estava no altar me observando com uma expressão de pura alegria. Pronta, eu disse. Caminhei por aquele corredor, passando por amigos que sorriam e choravam, pela minha mãe que apertava o lenço com as 2 mãos, por arranjos de flores que pareciam de museu. Senti algo que raramente havia experimentado na vida, certeza. Marcus segurou minhas mãos quando cheguei perto dele, e o celebrante começou. Mas mal ouvia as palavras tradicionais. Estava concentrada demais no rosto de Marcus, no jeito como ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo que importasse. Quando chegou a hora de nossos votos pessoais, Marcus foi o primeiro. Wendy, disse ele, com a voz firme, mas emocionada. Prometo sempre te enxergar não pelos olhos de ninguém, não pelas definições de sucesso da sociedade, mas pelo meu próprio coração. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Sua criatividade, sua resiliência, sua capacidade de amar mesmo quando não foi amada como merecia. Prometo passar cada dia da nossa vida juntos garantindo que você saiba o seu valor. Eu já estava chorando antes mesmo dele terminar. Quando chegou a minha vez, de alguma forma consegui falar. Marcus, você me ensinou que o amor não é algo que eu preciso merecer. Você me mostrou que eu sempre fui suficiente, que eu sempre fui digna, mesmo quando eu mesma não conseguia enxergar isso. Você me deu o maior presente que alguém já me deu, a coragem de me escolher. Prometo te amar com essa mesma aceitação incondicional. Prometo te ver. Prometo te escolher todos os dias. Trocamos alianças, anéis simples de platina com a data do nosso casamento gravada. Eu os declaro casados, disse o celebrante, radiante. Podem se beijar. E nós fizemos. A recepção foi tudo aquilo que eu jamais me permiti sonhar. O jantar de 5 pratos do chefe Gon era uma obra de arte em cada prato, vieiras grelhadas com molho beurre blanc de açafrão, carne vagil com redução de trufas, microverdes com sabor de verão concentrado. Os convidados não paravam de elogiar cada prato, e eu me vi rindo de pura alegria. O bolo, 5 camadas de champanhe e flor de sabugueiro, decorado com flores frescas que combinavam com meu buquê, era quase bonito demais para cortar. Quase, sussurrou Marcus, entregando-me a faca de bolo. Durante o jantar, Jenna se levantou para fazer um brinde. Conheço a Wendy há menos de 1 ano, disse ela. Mas, nesse tempo, via-se transformar. Não porque ela mudou quem era, mas porque finalmente parou de se desculpar por isso. Ela é a designer mais talentosa que conheço. E, mais importante ainda, é uma das melhores pessoas que conheço. Marcus, você é um homem de sorte. Eu sei, disse Marcus, erguendo o copo em minha direção. Mais tarde, minha mãe se aproximou da nossa mesa. Posso? Perguntou, apontando para a cadeira vazia ao meu lado. Claro. Ela sentou-se, alisando o vestido, um modelo tubinho azul marinho simples, porém elegante, que ela claramente escolhera com cuidado. Quero que saibam, disse ela baixinho, este é o casamento mais lindo em que já estive. Não por causa do local, da comida ou das flores, embora tudo seja deslumbrante, mas porque é real.
Porque todos aqui amam vocês dois por quem vocês realmente são. Obrigada, mãe, eu disse, sinceramente. Obrigada, ela respondeu, por me dar outra chance. A carta chegou 3 dias depois do início da nossa lua de mel na Toscana. Marcos e eu estávamos hospedados em uma vila reformada na região de Chianti, cercada por vinhedos e olivais, e por uma tranquilidade que nos faz lembrar o que é paz de verdade. Passávamos os dias explorando cidades medievais no alto das colinas, e as noites no terraço com vinho e queijo, conversando sobre tudo e sobre nada. Os funcionários do hotel encaminharam nossa correspondência. Entre os cartões de felicitações, havia um envelope grosso com a caligrafia de Sarah. Fiquei olhando para aquilo durante um minuto inteiro antes de abrir. Querida Wendy. Sei que esta carta chega tarde demais. Você já se casou e eu não estava presente, e a culpa é minha. Não estou escrevendo para pedir perdão ou para tentar ser convidado para algum evento futuro. Estou escrevendo porque preciso dizer essas coisas, independentemente de você falar comigo novamente ou não. Me desculpe. Me desculpe por ter aceitado o dinheiro do casamento. Me desculpe por cada comparação, cada comentário desdenhoso, cada vez que te fiz sentir inferior. Me desculpe por estar tão focada no que eu estava conquistando que nunca parei para pensar no que eu estava destruindo. Derek me deixou 2 semanas depois daquele jantar no Mortons. Ele disse que não queria lidar com dramas familiares. Mas a verdade é que ele viu o que eu era capaz de fazer com a minha própria irmã, e isso o enojou. Ele fez certo em ir embora. Passei os últimos 4 meses em terapia, Wendy, indo de verdade, não só pensando nisso. E estou aprendendo coisas sobre mim mesma que são difíceis de encarar. Construí toda a minha identidade em torno de ser bem-sucedida segundo a definição do meu pai, de ser a filha perfeita, de ser impressionante. E em algum momento, esqueci como ser uma boa pessoa. Não sei se você algum dia vai querer ter um relacionamento comigo de novo, mas quero que saiba que agora eu te vejo. Vejo o que não conseguia ver antes. Que você sempre foi a corajosa. Você escolheu seu próprio caminho quando eu estava com muito medo de fazer qualquer coisa além de seguir o roteiro. Tenho orgulho de você. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Com amor e sincero remorso. Sarah. Li a carta 3 vezes e depois a entreguei a Marcos. Ele a leu em silêncio, com uma expressão pensativa. Quando terminou, dobrou-a cuidadosamente e me devolveu. Como você está se sentindo? Não sei, admiti. Estávamos sentadas no terraço, o pôr do sol toscano pintando o céu em tons de rosa e dourado. Uma parte de mim quer acreditar nela. Outra parte acha conveniente demais que ela só tenha se desculpado depois de enfrentar as consequências. Ambas as coisas podem ser verdade, disse Marcos. Ela pode estar realmente mudando, e isso pode ter acontecido apenas porque ela perdeu algo que valorizava. Passei o dedo pela borda da carta. Ela está fazendo terapia. Que bom. Derek a deixou. Isso é complicado, disse Marcos com cautela. Não vou fingir que lamento que ele tenha ido embora. Mas lamento que ela tenha tido que perder algo para começar a examinar seu comportamento. Devo responder? Marcos estendeu a mão e pegou a minha. Agora não. Não na nossa lua de mel. Quando voltarmos para casa, quando você tiver tido tempo para processar tudo, você pode decidir que tipo de relacionamento, se é que quer ter algum, com ela. Não há prazo para o perdão, Wendy. E também não há obrigação nenhuma. Apoiei a cabeça no ombro dele. O que você faria? Eu esperaria, disse ele. Daria tempo ao tempo. Observaria se as ações dela correspondem às palavras nos próximos 6 meses, no próximo ano, e então decidiria. Mas esse sou eu. Você tem que fazer o que achar certo. Não quero ser cruel, eu disse baixinho. Você não está sendo cruel. Você está se protegendo. Há uma diferença. Ficamos sentados em silêncio enquanto o sol se punha, tingindo os vinhedos de cobre e ouro. Ao longe, os sinos da igreja ressoavam claros e brilhantes no ar da noite. Qualquer que seja a sua decisão, acrescentou Marcos, eu te apoio. Se você quiser reconstruir algo com a Sarah eventualmente, eu estarei lá. Se não quiser, também estarei lá.
6 meses após o nosso casamento, eu estava diante de 23 mulheres em uma sala de aula na organização sem fins lucrativos de Jena, prestes a ministrar meu primeiro workshop, Defina seu valor, construindo um negócio criativo em seus próprios termos. A sala estava cheia de mulheres como eu já tinha sido, talentosas, inseguras, lutando para acreditar que poderiam ganhar a vida fazendo o que amavam, enquanto as pessoas ao seu redor sugeriam que elas arrumassem empregos de verdade. Meu nome é Wendy Thorne, comecei. Mesmo dizer meu nome de casada ainda me dava um pequeno arrepio. 5 anos atrás, meu pai me perguntou quando eu ia levar meu futuro a sério. Ele não considerava design gráfico uma carreira de verdade. E por muito tempo, eu acreditei nele. Percebi reconhecimento em vários rostos. Não estou aqui para dizer que todos vocês ficarão milionários fazendo o que amam. Isso não é realista e não é esse o objetivo. Estou aqui para dizer que vocês podem construir uma carreira sustentável e significativa fazendo trabalho criativo. Mas, primeiro, vocês precisam acreditar que merecem isso. O workshop teve duração de 3 horas. Abordamos estruturas de preços, contratos com clientes, desenvolvimento de portfólio e marketing, mas também falamos sobre a síndrome do impostor, sobre a pressão familiar e sobre a diferença entre estabilidade financeira e aprovação financeira. Durante o intervalo, uma jovem chamada Amy se aproximou de mim. Posso te perguntar algo pessoal? Claro. Como você parou de se importar com o que sua família pensava? Refleti sobre a pergunta com atenção. Eu não deixei de me importar, disse finalmente. Mas comecei a me importar mais com o que eu pensava. E me casei com alguém que enxergava meu valor mesmo quando eu mesma não conseguia. Isso me ajudou a aprender a enxergá-lo também. Você se arrepende de ter escolhido esse caminho? Ela perguntou. Mesmo com todas as dificuldades? Nem por um segundo, eu disse, e era exatamente isso que eu queria dizer. 1 ano depois daquele jantar no Mortons, Marcos e eu sentamos na varanda do nosso novo apartamento, um apartamento de 2 quartos em um prédio com comodidades de verdade, ainda modesto para os padrões dele, mas luxuoso para os meus, e conversamos sobre o futuro. Meu curso de design tinha crescido para mais de 500 alunos matriculados. Mamãe e eu tomávamos café a cada 2 semanas. Sara e eu tínhamos trocado alguns e-mails cautelosos, nada profundo ainda, mas cordiais e respeitosos. Papai ainda não tinha entrado em contato. Eu já não esperava que ele o fizesse. Você se arrepende? Perguntei a Marcos. Da maneira como lidou com tudo, ficando em silêncio por tanto tempo? Ele refletiu sobre isso, girando o vinho na taça. Não, porque se eu tivesse revelado tudo antes, você não teria visto as coisas com clareza. Você sempre teria se perguntado se eles teriam te tratado melhor se você tivesse tido mais sucesso, ou se eles soubessem da minha existência, ou se você tivesse se explicado melhor. Agora você sabe a verdade. O tratamento que te deram nunca teve a ver com o seu valor. Tinha a ver com os valores deles. Isso parece solitário, eu disse baixinho. Foi esclarecedor, corrigiu ele. A solidão teria sido passar a vida tentando conquistar um amor condicional. Agora você está livre. Ele tinha razão. Eu estava livre. Livre para construir meu negócio do meu jeito. Livre para escolher minha família, as pessoas que me viam, me valorizavam, me amavam sem exigir que eu fosse outra pessoa. Livre para acordar todas as manhãs sem aquele peso familiar de não ser suficiente. Quer saber de uma coisa? Eu disse. Sempre. Estou feliz. Na verdade, genuinamente feliz. Acho que nunca pude dizer isso antes. Marcos sorriu e me puxou para perto. Ótimo. Você merece. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a versão de mim mesma sentada naquela mesa de jantar, silenciosa, humilhada, afogada em uma vergonha que não merecia, eu diria a ela o seguinte: você não é o problema. A incapacidade deles de enxergarem o seu valor não diminui o seu valor. A decisão deles de medir o valor por renda, status e prestígio diz tudo sobre eles e nada sobre você. Você passou 28 anos tentando conquistar algo que deveria ter sido dado de graça. E em poucos minutos, o homem sentado ao seu lado vai se levantar e mostrar a todos naquele restaurante exatamente com quem você vai se casar, não porque o sucesso dele a torne merecedora, mas porque o amor dele finalmente a ajudou a perceber que você sempre foi. Essa história não termina com vingança.
Ela termina com liberdade. Liberdade para escolher a si mesmo. Liberdade para impor limites a pessoas que não te respeitam, mesmo que sejam da família. Liberdade para construir uma vida que reflita seus valores, não os delas. Meu pai ainda não se desculpou. Sara e eu estamos indo com calma, uma conversa cuidadosa de cada vez. Minha mãe está aprendendo, tentando, presente e isso basta por enquanto. Mas o verdadeiro final não é sobre eles. É sobre mim sentada nesta varanda com meu marido, ministrando workshops para mulheres que precisam ouvir que são suficientes, administrando um negócio do qual me orgulho, vivendo a vida que escolhi. Esse é o final que importa. E se você está lendo isso enquanto está sentada à sua própria versão dessa mesa de jantar, sentindo-se pequena, invisível e insuficiente, saiba disto, você merece mais. Sempre mereceu. E um dia você encontrará a coragem para escolher a si mesma. Esse dia pode ser hoje. Obrigada por me acompanharem até o final desta história. Se você se identificou com ela, por favor, deixe um comentário compartilhando sua própria experiência com limites familiares. Você já precisou priorizar a si mesma em vez das expectativas da família? Adoraria ouvir sua história. E se você achou este conteúdo útil, curta e inscreva-se. Compartilho mais histórias sobre autoestima, limites saudáveis e como encontrar a coragem para viver de forma autêntica, links na descrição abaixo. Lembre-se, você é suficiente. Você sempre foi. Até a próxima!